Programa Espírita, Quarta Dimensão. Lave as mãos. Essas 3 palavras simples passará a salvar muitas vidas na década de 1840. Foi o médico húngaro Ignaz Semmelweis por insistir na importância da higiene hospitalar. Ele descobriu e provou que lavar as mãos é essencial contra infecções. A ciência naquela época ainda não entendia os germes. Era comum médicos saírem das autópsias e irem ver mulheres grávidas para terem seus filhos. Havia um índice muito grande de mortalidade e as pessoas atribuíam ao demônio, quando na realidade era simples falta de higiene. Ele ficou conhecido como Salvador das Mães. Porém, seus colegas o criticavam tanto com essas insistências, a higiene. Seu final foi ser colocado em um manicômio por esse ato, deixando para o futuro a comprovação de suas pesquisas. Os sacrifícios existem e alguns têm seu preço. Assim acontece com algumas pessoas de boas ações. Tentam ajudar e são incompreendidas. Você está passando por isso? Se você ama de fato e sabe que os fatos comprovam a veracidade daquilo que você está querendo de bom para as pessoas, acalme-se e siga em frente. Certos trabalhos na linha da evolução só são compreendidos depois de anos. E como sabemos que somos imortais, poderemos viver tais realizações de felicidades em próxima reencarnação. Ou quem sabe nessa. Cuide de sua paz e siga confiante em Cristo Jesus, pois ele foi exemplo vivo de amor ao próximo e seus feitos hoje são reconhecidos. O seu será também. O Quarta Dimensão já começou. Umberto Brussolo. Umberto Brussolo, nascido em Veneza, Itália, no dia 30 de junho de 1877, veio para o Brasil em 1889. Ele encarava a arte como eficiente meio de divulgação do espiritismo e, por isso, tornou-se artista teatral, que era um entusiasta do teatro espírita, escrevendo peças, orientando e preparando atores e dirigindo as apresentações. Ele próprio idealizava os cenários, levando avante as várias peças teatrais, projetando seu nome nesse campo de atividade. Muitas sociedades que realizavam festivais de fundo teatral procuravam Brussolo para que lhes recomendasse o gênero de peça mais adequado para a finalidade. Não satisfeito em militar nesse campo, tornou-se amigo de todos e a sua presença era requisitada em muitos centros espíritas, onde tinha a oportunidade de difundir o espiritismo, fazendo conferências e, sobretudo, incentivando a arte por meio de um sadio teatro espírita. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Novamente aqui conosco, Jéssica Vieira. Não falei? Abriu brecha, convocamos ela. Afinal de contas, foram alguns meses aí afastados, mas agora eu estou à disposição. E vamos conversar hoje dentro da área dela, né? Comportamento humano, saúde pública, afinal de contas, o mundo está acontecendo e precisamos entender
a própria evolução que está ocorrendo no nosso planetinha azul. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Douglas. É um prazer estar aqui com você e com você aí de casa também. Muito bem. Jéssica, tem muita gente aí se considerando o super-homem e a Mulher Maravilha. Não, eu percebo tudo. Não, eu ganhei uma certa potencialidade e por aí vai. Em vez de pegar essas qualidades e ajudar o seu próximo, não. Pega essas qualidades para humilhar ainda mais o seu próximo. Mas aí é que quebra a cara. Acha que só a própria pessoa tem essas habilidades. Negativo. O corpo humano, e sempre estamos sinalizando aqui, inclusive até mesmo no quadro do Palhaço Chantilly com as duas meninas, jovens capacitadas inclusive, o corpo humano está evoluindo. Então nós vamos discutir hoje, aliás, discutir não, conversar a respeito da telepatia, da comunicação dos pensamentos. É algo sobrenatural? Vamos ver primeiro o que diz o Livro dos Espíritos. Transmissão oculta do pensamento, questão 419. Porque a mesma ideia, se uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. E eis a resposta dos imortais. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Quer dizer, capacidade dos espíritos, desdobramento da alma e a própria evolução acontecendo. Jéssica Vieira, o que é que nós podemos acrescentar ainda mais ao Livro dos Espíritos nos dias atuais? Bom, Douglas, antes da gente se aprofundar nessa temática, é interessante a gente reforçar que esse tema da transmissão oculta do pensamento, que hoje em dia nós chamamos de telepatia, não é um tema apenas de interesse do espiritismo, mas é algo que tem sido estudado ao longo de diversos anos por outras ciências e também por cientistas de outras vertentes. Então existem pesquisas, por exemplo, da Universidade de Harvard, existem diversas teorias, por exemplo, o fenômeno da ligação não local, o fenômeno do emaranhamento cósmico, da física quântica, que tenta explicar esse fenômeno da telepatia. Mas a gente não precisa ir tão longe para entender e provar a telepatia. Não precisamos cutucar a física quântica. Basta a gente se atentar à simplicidade do nosso cotidiano. Por exemplo, quem nunca passou pela seguinte situação, de estar pensando muito em uma pessoa e essa pessoa vai e te liga ou te manda uma mensagem. Isso é muito comum, inclusive, entre os apaixonados. Ou então de você estar pensando algo e aí alguém vem e fala justamente aquilo que você estava pensando. Ou uma mãe que tem um pressentimento quando o filho está passando algum perigo. Tudo isso é telepatia. É interessante notar que, como você diz, né, não vamos tão longe, não precisa ser um expert em astrofísica, física quântica e por aí vai. A simplicidade do dia a dia nos mostra que algo está acontecendo no nosso planetinha azul. Bem-aventurados aqueles que têm olhos para ver, sentidos para sentir. Lá atrás, os profetas e o próprio Jesus Cristo já sinalizavam. O que nos falta, né, Jéssica, é o senso de observação, não é verdade? Sim, Douglas. E é importante a gente ressaltar que a telepatia não é nada sobrenatural, não é nada extraordinário. Na verdade, é algo inerente à capacidade humana, tanto que um dia vai ser a nossa linguagem universal. Um dia todos nós iremos nos comunicar através da telepatia, até porque a linguagem falada e escrita é muito limitada. O nosso vocabulário ele é muito limitado e a telepatia é uma linguagem mais pura, por isso um dia vai ser a nossa linguagem universal. Entretanto, se eu já percebo em mim que eu tenho essa capacidade,
Eu não tenho nem como me sentir muito especial por isso, porque na verdade é uma capacidade de todos os seres humanos, não é uma exclusividade de uma pessoa. Sabe o que eu acho interessante também? É a questão que você já tem a capacidade de ajudar sem agredir. No passado, usávamos de violências verbais e até mesmo violências físicas para chamar a atenção de algumas pessoas. Hoje, não se precisa tanto disso. Vou dar um exemplo. A própria oração. Quando alguém está preocupado, agitado, doente, os próprios neurocientistas dizem: vamos fazer uma corrente de pensamentos positivos, aonde nossas energias vão alcançar o nosso próximo. E é dentro desse processo de sensibilização, amadurecimento do corpo humano, nós dialogamos sim, perfeitamente, de forma mental mesmo. Tanto é que existem pessoas, não sei se chegam para ti, Jéssica, para mim de vez em quando chega: senta aqui perto de mim, não, quero só ficar perto de ti. É o bem-estar que nós podemos proporcionar para as pessoas. E é incrível, quanto mais relaxado você deixar a pessoa, você vai detectando a leitura mental dessas pessoas. E às vezes até a gente diz: eu sei o que tu estás pensando. Realmente, é a comunicação telepática que já vem se desenvolvendo de uma forma tão natural conosco. Então, se você realmente quer ajudar o seu próximo, não tenha pressa e nem seja agressivo. Mas veja as capacidades que hoje você já tem, porque todos nós já temos habilidades. É o que nos falta, olhar melhor para o que está acontecendo à nossa volta. Porque, Jéssica, é incrível algumas pessoas reclamarem tanto da vida e não observarem o que já está pronto aí para se fazer bom uso, inclusive em termos de ordem física, potencialidades eletromagnéticas, não é verdade? Verdade. E a contribuição do Espiritismo para essa temática é que ele nos mostra que a telepatia não acontece apenas entre pessoas encarnadas, mas pode acontecer entre um encarnado e um desencarnado, e até mesmo entre um encarnado e uma pessoa e um ser de uma outra esfera planetária. E não apenas durante a vigília, mas também durante o desdobramento do sono. Agora, claro, apesar de ser uma habilidade inerente a todos os seres humanos, eu preciso trabalhar os meus pensamentos e sentimentos no bem para que eu possa criar uma atmosfera favorável para receber a intuição, os conhecimentos e as instruções dos bons espíritos e não me tornar um joguete nas mãos das trevas. Sim, afinal de contas, nós interagimos com o mundo espiritual. Muito bem lembrado, inclusive, na própria leitura aqui do Livro dos Espíritos, sinaliza: pelo desdobramento do sono, eu tenho contato com espíritos e também com outras pessoas. Muito bem lembrada essa comunicação entre nós, os ditos vivos, para com os ditos mortos, e também os vivos com os vivos interagindo, certo? Interagindo de uma forma pelo desdobramento do sono. Nós temos uma amiga, a Ivana Pires, me lembrou, essas suas palavras me lembraram dela. Ela tem uma instituição, Casa Espiritualista Apométrica no Amor de Jesus e Maria. Nós, uma vez por mês, vamos lá realizar a palestra espírita pela ADEPA. E nós temos uma ligação muito forte, eu e a Ivana, muito forte mesmo. E às vezes ela começa a me falar coisas que lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale os espíritos já falaram. Quiçá outras vezes ela disse: Douglas, eu me encontrei contigo no desdobramento do sono e conversávamos tal assunto. Eu olho às vezes para ela, Jéssica, e me encanta. Eu disse: Ivana, eu me lembro desse encontro, realmente. E sempre nós trazemos situações atuais que está acontecendo no planeta. Ela tem a função dela, dentro da atividade espiritualista dela, nós temos a nossa enquanto divulgadores do Espiritismo. E quando nós nos encontramos uma vez por mês, lá na Casa Apométrica, como nós trocamos informações. Mas o que é? Eu fico conversando com ela pelo WhatsApp, pelas redes sociais, negativo, é desdobramento do sono.
não só a Ivana, mas como tantas outras pessoas do meu convívio, que eu não vejo há bastante tempo. Então não vamos tomar certas coisas naturais, como ela falou, como sobrenaturais. É um processo de convivências, de aprendizagem, de potencialidades do corpo, que nós devemos começar a dar o seu real valor. Então, Jéssica, fica aquela dica: não seja tão arrogante em achar que você é um super-homem ou uma Mulher Maravilha, mas simplesmente você faz parte de um contexto da evolução. Se você souber aproveitar os outros, a gente briga menos e ama mais, não é verdade? Olha, essa gostou, olha. É verdade. Em vez de você ficar brigando, chamando a atenção, faça uso dessas habilidades notáveis que está acontecendo aí com você. E só recordando, domingo passado, o nosso querido amigo Rômulo Leite falou sobre a glândula pineal. Isso já vem sendo discutido e estudado. E olha aí, todos nós temos esse pequeno órgão aí que serve de comunicação, tão pequenininho, mas que ganha dimensão quando bem utilizada. Você tem mais algum recado? Aliás, Jéssica, dê aquele recado para aqueles namorados aí, namorados que estão brigando muito. Não vale a pena, né? Leia o pensamento um do outro, não é verdade? Verdade. Olha só, dicas de saúde para que o seu coração não exploda de nervosismo, mas que o seu coração realmente vibre na frequência, seus pensamentos. Você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio e titia, vamos entender. O mundo está acontecendo e todos nós precisamos dar atenção com muito carinho um para com o outro. Falando em carinho, aí vem ele com toda a sua alegria e equipe Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Venha participar da comemoração do Dia Municipal da Doutrina Espírita em Belém do Pará, Lei 9.704 de 2021, que será realizada no dia 10 de março, a partir das 9 da manhã. Local, Horto Municipal, Praça Milton Trindade, localizado à Rua dos Mundurucus com Benjamin Constant. Uma manhã cheia de eventos culturais, amostras de livros espíritas e muito mais. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. O nosso boa noite a todos vocês, boa noite, Kisuko. Boa noite, Chantilly, boa noite, galera de casa. Isso aí, com muita alegria que a gente começa o programa assim, nessa energia toda. Mais um Clube da Alegria Espírita. Isso, Cocorilda, boa noite. Boa noite, Cocorilda. Chantilly, dia 10 de março. Isso. Dia 10 de março, Dia Municipal da Doutrina Espírita. E nós vamos estar lá no Horto Municipal a partir das 9 horas da manhã. Horto Municipal, não esqueça, dia 10 de março, tá? Muita palhaçada, muita alegria, muita animação. Parece lá pra brincar com a gente, né? Isso, pra ter venda de livros, venda de lanche e muita palhaçada. Muita palhaçada, muito bolo. Palha frita. Palhaçada, palha frita, palha tudo. Isso aí, aguardamos por você lá. Kisuko, bora conversar um pouquinho com a Cocorilda. Depois a gente volta, tá bom? A gente vem. Tá legal. Daqui a gente volta. Você não sabe? Então fique sabendo! Há mais bactérias na sua boca do que seres humanos no planeta. Os cientistas da Faculdade de Medicina Dentária de Harvard já encontraram mais de 615 espécies de bactérias diferentes na boca humana. E eles acreditam que ainda é possível encontrar mais. A umidade de saliva e a presença de açúcares e carboidratos na alimentação fazem deste espaço um ótimo ambiente para
proliferação dos micro-organismos. Entre as bactérias que vivem na boca estão alguns nomes mais conhecidos, como os Staphylococcus e os Streptococcus. Segundo um estudo publicado numa revista científica, num único beijo mais caloroso, podem ser trocados mais de 80 milhões de bactérias em apenas 10 segundos. Se você não sabe, então fique sabendo! Aqui se aprende brincando! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. O nosso assunto de hoje é vampirismo espiritual. Não vamos falar de seres mitológicos que têm dentes agudos que usam para sugar o sangue das suas presas saudáveis, mas sim de uma ligação prejudicial entre encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! O vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para sugarem as energias das pessoas. Ao desencarnar, o homem leva consigo todos os seus vícios e necessidades, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco e do álcool. Então, esses espíritos obsessores se aproximam de pessoas que estejam utilizando essas substâncias para que possam vivenciar as sensações e os fluidos gerados pelo vício. Podemos citar os viciados no campo sexual, das drogas, dos jogos e até na prática mais comum do dia a dia, mas que em excesso oferece sérios prejuízos, como o caso da alimentação. Há espíritos que, pela ignorância e atraso moral, além de subjugar suas vítimas encarnadas e até mesmo desencarnadas, mantêm pela chamada ideopatia seu perispírito em formas monstruosas. Ambientes onde imperam o vício e a imoralidade são roteiros preferidos destes espíritos, uma vez que lá encontram por afinidade e sintonia suas presas com maior facilidade. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! É isso aí, gente. Voltando para apresentar mais um Clipe Show. Isso aí, com muita alegria, né? Sabe qual é o Clipe Show de hoje? Clipe Show é O que Deus faria no meu lugar. Isso, muito legal, crianças. Assiste com a família, muito bacana, meu, a letra desta música. Vamos rodar o clipe? Vamos lá? É do grupo Evangelização, né? Isso. Então roda o clipe. Eu tenho para casa, mas não quero nem saber. 10 páginas inteiras de questões pra responder. Prefiro ir lá fora pra brincar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Chega um coleguinha e me dá um beliscão. Daí fico nervoso e dá cor de um pimentão. É claro que eu quero revidar, mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Mamãe me proibiu de assistir televisão, mas corro escondida e o controle tá na mão. Mamãe tá longe, não vai escutar. Mas antes de fazer besteira eu paro pra pensar. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Eu quero um brinquedo, sei que é caro demais. Papai diz que não pode e eu não deixo ele em paz. Eu quero e vou gritar.
fazer besteira eu paro pra pensar. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Aí, galerinha, retornando pra te mandar aqueles abraços. A melhor hora do programa é o abraço, né? É o abraço. Ok, o abraço vai pra quem? Vai pro Centro Espírita Gabriel Ferreira, lá em São Paulo. Isso, é Gabi o nome, né? Gabi, isso. Fica na Vila Maré Alta, Zona Norte, São Paulo, capital. Um abraço vai pra Martinha, isso, a coordenadora da Educação Infanto-Juvenil. Aquele abraço! Isso, Martinha, um abração pra você e todas essas crianças aí do Centro Gabi. Gabriel Ferreira, olha só as fotos das crianças lá, olha lá, que maravilha. Palma. Isso, abraço para quem agora? Um abraço para toda a galera que está assistindo o programa. Denise, lá do Centro Sol. Isso, Denise. Sabe o que falaram para mim? Falaram que a Denise janta na frente do programa da televisão. Aí na frente, né? É legal, isso! Um abraço para o Apolo, né? Aquele cachorrinho do Leandro. Tá, o cachorro. É o cachorro do Leandro, né? Isso. Aí, um abração para vocês, tá bom? Que seu chuva! Vamos lá, vamos! No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles fala sobre o cansaço e o desânimo e explica que muitas vezes o corpo enfraquece devido ao estresse, frustrações ou enfermidades, fatores que comprometem as nossas resistências psicológicas, possibilitando o aparecimento do desânimo que se expressa em forma de cansaço e desinteresse por tudo que nos cerca. Identificar a causa deste estado de saúde é importante para fortalecer os chakras e reestruturar as células para restabelecer o equilíbrio, tão necessário à manutenção da saúde mental e emocional. Mas, se continuarmos alimentando estados estressantes, estaremos impedindo a produção de componentes essenciais para o equilíbrio psicofísico, favorecendo o surgimento do desânimo. Sabemos que a prece favorece estados de bem-estar e devolve a alegria de viver e preenche o vazio interior. Portanto, a oração constitui uma poderosa terapia contra o desânimo, pois favorece a canalização de energias salutares dos espíritos superiores em direção à pessoa que deve estar receptiva a esta doação. Seja qual for a causa, não podemos deixar o desânimo dominar e buscar a terapia mais conveniente é muito importante. Por vezes, um pequeno estímulo ou um alento são fundamentais para se sair de um estado de desânimo para o entusiasmo. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.